Hoje eu tô aqui pra fazer o story vlog que vocês tanto me pediram. Eu tenho que começar a fazer um trabalho de filosofia e também tenho que começar a estudar pra prova de antropologia, que eu tenho segunda-feira. Pra quem não sabe, eu faço pedagogia e não é um curso que exige muita decoreba, não é um curso que eu vou sentar e ficar horas estudando, lendo texto, tentando decorar algumas coisas, mas é um curso que exige muita reflexão, muita leitura, muito ler texto, prestar atenção. Eu vou levar vocês comigo pra verem como eu me organizo, assim, pra fazer esses trabalhos e como eu estudo, como eu leio os textos, enfim. Então já deixem um like aqui se vocês tiverem gostado do tema no vídeo, tá bom? Eu já peço desculpa pelo barulho do ventilador, mas hoje tá, tipo, bizarramente quente aqui no Rio, então não vai dar pra gravar sem esse barulhinho. A coisa que eu vou fazer pra me organizar é pegar o material que eu tenho e organizar e ver o que eu vou fazer hoje. E a primeira coisa que eu sempre faço, na verdade, é abrir a agenda do meu celular e ver quais são os compromissos, quais são as provas, os trabalhos que eu tenho que entregar na próxima semana. Eu tenho prova de antropologia no dia 16 e eu tenho entrega do trabalho de filosofia na quinta, sendo que esse trabalho, se eu conseguir entregar até o fim de semana, o professor vai dar uma olhada antes pra ver se tá indo no caminho certo e tal. Então essas são as duas coisas que eu queria adiantar hoje. Antes que eu saiba de cabeça, pra me organizar, eu sempre gosto de começar escrevendo o que eu vou fazer no dia, do que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, pra conseguir ficar organizada. Pra hoje, o que eu queria fazer era começar a ler os textos de filosofia, começar a escrever o texto do meu trabalho que eu tenho que entregar na quinta, organizar o material de antropologia. O que eu anotei de código é da pesquisa que eu faço, iniciação científica, então eu quero adiantar uma codificação que eu tô fazendo no Excel, queria adiantar isso hoje também. Pegar todo o material aqui de antropologia e de filosofia, e a minha pasta, ó, eu já mostrei pra vocês, aqui embaixo eu coloco as folhas do fichário usadas, né, e as que eu vou usar ainda, e aqui em cima os textos dobradinhos da faculdade, que eu vou olhar o que é de antropologia e filosofia. Aqui são minhas anotações de antropologia, é uma matéria que eu anoto bastante, e o jeito que eu faço, os professores não escrevem no quadro, né, a gente anota o que ele fala, então é uma aula bastante expositiva, mas extremamente interessante. Na caneta eu escrevo os conceitos, né, os títulos e os conceitos, e em lápis eu escrevo as explicações com as minhas palavras, ó, vocês podem ver que eu escrevo bastante. Na verdade, com filosofia eu vou lá pro computador agora, porque é onde eu tenho a maior parte do material dos textos, e depois eu leio esses resumos de antropologia e vejo se tem alguma coisa mais importante, tá? Aqui nessa minha grade eu gosto sempre de colocar a rotina que eu fiz pra eu não esquecer de nada e poder ficar olhando enquanto eu tô estudando, pra lembrar de fazer tudo. No computador eu tenho uma pasta que chama faculdade, que eu organizo por período, ó, só as coisas da pesquisa e tal. Aí aqui no sexto período tem as matérias do sexto período, que na verdade tem poucas aqui, porque a maioria dos textos eu não tô organizando muito por aqui, não. No computador eu vou separar os textos de filosofia que eu tenho, jogar lá naquela minha pastinha pra ficar tudo mais organizado, e depois eu vou começar a ler os resumos que eu já tinha feito pra outros trabalhos. Esse trabalho final é como se fosse uma síntese de um livro, e a gente já fez umas pequenas sínteses de cada um dos capítulos. Então, na verdade, é um pouco mais fácil se a gente partir desses pequenos capítulos que a gente já fez e depois fazer uma visão um pouco mais global. Eu vou começar só juntando esse material, já achando comentarista, já achando tudo, deixando tudo esquematizado. Começo realmente a escrever o texto mais tarde ou amanhã. Não sei, eu tô com muita preguiça de fazer isso hoje, pra falar a verdade. Uma pessoa que funciona muito melhor ou comendo ou ouvindo música na hora de estudar. Então, como eu não estou com fome nesse momento, eu vou colocar uma música aqui no Spotify mesmo, alguma playlist aleatória. Aqui que é pequeno pra deixar na minha bolsa, pra anotar tudo aquilo que diz respeito a, tipo, formato de trabalho, coisas um pouco mais específicas que eu não gosto de anotar no caderno, todas as minhas reuniões de pesquisa, umas coisas totalmente aleatórias. Então aqui nessas duas páginas eu escrevi exatamente como o professor quer o trabalho, né? Pra fazer uma introdução falando de quem é Kant, a época de Kant e tal, citou na pedagogia dentro de quem é Kant, né, isso tudo. Depois ele quer uma exposição das ideias do livro, e depois a gente tem que fazer uma problematização, então tem que questionar, levantar algumas coisas que a gente não concorda ou alguns pontos que a gente considera que não são tão válidos, fazer as considerações finais. E aqui tem uma parte muito importante, que é a parte mais chata do mundo, que é a parte de fazer citações. E eu odeio ter que seguir essas regras, mas a parte chata da vida na academia, sinceramente, eu acho. Vou passar tudo isso que tá aqui, toda essa estrutura pro documento que eu já vou começar o trabalho, porque toda hora eu fico olhando, vendo se eu não esqueci de nada. E eu tenho gostado bastante de usar o Docs, né, principalmente porque ele já salva automaticamente, e pra fazer trabalho a gente sempre faz pelo Drive, porque mais pessoas podem escrever ao mesmo tempo. Então uma dica muito boa se você faz trabalho em grupo na sua faculdade é usar o Google Drive, só precisa ter uma conta do Gmail, só isso, e aí você já consegue ter acesso.
E o mais legal é que você pode criar tipo um Docs, né, tipo um Word mesmo de texto. Você pode criar tipo um Excel, uma planilha compartilhada ou slide. Então pra você trabalhar em grupo é muito legal você fazer o PowerPoint em conjunto, as pessoas podem dar opinião. E aqui eu vou começar a escrever essa formatação do trabalho. Agora é ler os 2 resumos de antropologia. A gente está estudando a questão da pré-história da antropologia, né? Então iluminismo, evolucionismo, muito legal, me interessa muito pra antropologia, é uma das matérias que eu mais tô gostando. Talvez seja a matéria que eu mais tô gostando nesse período é a antropologia. A professora vai imprimir os 2 resumos de antropologia e aí eu vou com vocês marcar eles, marcar as partes importantes e mostrar como eu gosto de marcar texto, enfim, de fazer a minha organização de texto. Eu gosto muito de imprimir texto sem necessidade, mas esse é o tipo de resumo que eu acho que vale a pena, porque o professor que fez tá bem completinho, vai me ajudar bem mais a estudar e marcar o texto aqui na mão do que eu fazer isso pelo computador ou pelo celular. Com marcar texto rosa, vou marcar o nome dos autores, dos pensadores da época e tal, ou seja, os nomes próprios ou algumas datas importantes, alguns tipo iluminismo, alguns conceitos mais importantes. Com amarelo eu marco as coisas principais mesmo, as informações que eu tenho que gravar. Cinzeiro eu vou complementar com algumas informações que eu já tinha escrito no meu caderno. Explicar melhor pra vocês. Em rosa eu marco assim palavras-chave, conceitos ou o nome das épocas. Então, protestantismo, iluminismo, guerras religiosas, algumas palavras-chave pra eu lembrar. Mas outras palavras-chave eu gosto de marcar. Gente, isso é uma coisa muito pessoal, não tem muito sentido pra quem tá vendo de fora, talvez. Com essa caneta Stabilo eu tô marcando alguns termos que vão me ajudar a lembrar de algumas coisas. Então, amarelo é todo o resto de coisas importantes que você marcaria normalmente. E aqui do lado, eu faço tipo um resuminho em poucas palavras do que está escrito. Então aqui é ascendência da razão e descendência da religião. Basicamente esse parágrafo está falando sobre isso. E aqui é aquele negócio que eu falei pra vocês que eu já tinha escrito no meu resumo de sala, eu já tinha escrito no meu caderno, eu anoto algumas outras coisas aqui que tem a ver com isso. A parte aqui eu marquei com uma interrogação, que geralmente pode significar que eu tô com dúvida nessa parte, mas nesse caso é só uma pergunta-chave desse conceito, uma pergunta-chave dessa época. Então vocês podem ver que aqui eu coloquei um ponto de interrogação e aqui na última página eu coloquei a palavra resposta, porque, ou seja, essa é a resposta da pergunta que tá sendo feita lá. Aqui também é um esquema rapidinho do que tá sendo explicado aqui. Então esse é o esquema de color code que eu faço, que funciona bastante pra mim. Não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas pra esse tipo de texto eu acho bem interessante. Bom, gente, então era isso que eu tinha pra fazer hoje. Eu vou fazer a parte da pesquisa que tá faltando, mas como eu disse, eu não posso mostrar pra vocês. Então muito obrigada por assistir e espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Beijão e até a próxima.